A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 11 das lições bíblicas adultos, que tem como título Missões e a Igreja Perseguida. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. E na lição de hoje, a lição de número 11, comentaremos o tema Missões e a Igreja Perseguida. O texto áureo encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Verdade prática. Precisamos aprender com os cristãos perseguidos, aspecto da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 6, versículos 8, 9, 13, 14 e capítulo 8, dos versículos 1 ao versículo de número 4. Então vamos iniciar a nossa lição de número 11. Missão e a Igreja Perseguida. Na lição passada, demos entrada neste tema sobre perseguição, sobre o aspecto da igreja perseguida. Na aula passada, estudamos a janela 1040, né, aquela área ali geográfica da terra onde os não alcançados do Evangelho estão concentrados praticamente todos dentro daquela religião. E dando prosseguimento a este bloco de tema que está sendo abordado no trimestre sobre perseguição à igreja, hoje estaremos estudando missões e a igreja perseguida. Então é nesse aspecto que a lição deste domingo vai focar, quanto à perseguição que a igreja sofre e sofrerá até a volta de Cristo. Então a perseguição, meus amados irmãos, ela é geralmente uma tentativa constante. E por muitas vezes ela é sistemática, com o objetivo de eliminar, de prejudicar ao indivíduo perseguido. A perseguição, a gente tem que entender isso também, que ela pode tanto empregar meios violentos, mas também existe perseguição que não usa de meios violentos. A perseguição ela pode ser mental, pode envolver o ostracismo social. E quanto aos costumes sociais assim o permitem, e quando os costumes sociais assim o permitem, a perseguição ela pode tornar-se violenta. É os dois aspectos da perseguição. Ela pode ser violenta ou também pode ser não violenta, mas não deixa de ser uma perseguição. O autor vai iniciar a lição falando sobre a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Vai falar sobre o primeiro tópico, a perseguição contra Estevão. A palavra de Deus nos mostra, e a gente percebe isso, que Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. E observe que os agentes da perseguição foram os membros de uma organização religiosa, que achava que estava prezando pelos ensinamentos e cumprindo o mandato de Deus, que eram os membros do Sinédrio, que era o mais alto corpo religioso e judaico de Israel, à época em que Estevão foi morto, porque ele foi perseguido, fazia parte da Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo ela sempre será perseguida, porque é o que fala no nosso texto áureo, que aqueles que querem viver piamente em Cristo sofrerão, passarão, padecerão perseguições. Então, Estevão, como o primeiro mártir da igreja cristã, já está nos mostrando o cumprimento da palavra que Cristo tinha falado justamente para os seus discípulos, para todos aqueles que fizerem parte agora do reino de Deus. Jesus Cristo falou que os seus seguidores eles sofreriam perseguições, que eles sofreriam aflições. Então, o texto desta lição está para nos mostrar que
Os crentes de qualquer época, eles serão alvos de perseguição movida por indivíduos injustos. O exemplo maior de tudo isso é Cristo. E Cristo mesmo falou: se eles perseguiram a Cristo, se eles perseguem a mim, imagine você se eles não vão perseguir. Se eles perseguem o dono da casa, imagine os seus empregados, os seus servos. Então, assim que vai acontecer, aconteceu, na verdade, está acontecendo e sempre acontecerá até Cristo voltar. Porque, meu irmão, não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Comunhão no sentido não é de se relacionar, mas é comunhão no sentido de crer em Deus. Comunhão no sentido de saber que está fazendo a obra, está trilhando o caminho que Deus determinou para o ser humano. Então, isso que nós devemos entender. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar sobre a igreja foi dispersada. Neste ponto aqui é o que narra no livro de Atos dos Apóstolos. A gente falou que Estevão, de fato, foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Depois da morte da igreja, e ali, depois da morte que Estevão é morto, é apedrejado, através da perseguição que existia ali na primeira igreja, no primeiro século, a igreja agora é dispersada. Por que a igreja foi dispersada? Porque a perseguição se tornou-se mais ferrenha. A gente vê que ali existia o jovem, o Saulo ou Paulo, né? O Saulo é o nome hebraico e Paulo é o nome romano, mas é o mesmo nome. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo, mas Saulo e Paulo é a mesma coisa, só que um está na língua hebraica e o outro está na língua grega. Saulo, começa agora a perseguir a igreja. E a palavra de Deus nos fala que a igreja agora é dispersada, permanecendo apenas os apóstolos na região de Jerusalém. Por quê? Porque Paulo agora começa a perseguir, não só ele. A Bíblia vai focar em Paulo, falar de Paulo, porque Deus tinha um chamado específico para Paulo, mas a perseguição se deu, meu irmão, em todo o território de Jerusalém. A perseguição se tornou ferrenha, até porque os imperadores que estavam reinando à época eram pessoas anticristãs que perseguiam os cristãos. Então a igreja se dispersa. E isso foi o motivo criado por Deus para que o evangelho se expandisse também, porque Deus deu uma ordem, que é até o tema desse trimestre, né, até os confins da terra, Deus deu uma ordem, só que os apóstolos, os discípulos estavam concentrados unicamente em Jerusalém. Não estavam cumprindo o ide de Cristo que tinha que alcançar a todas as nações, ou seja, ir até os confins da terra. Então, o que aconteceu? A perseguição criou a causa para que eles se dispersassem. O que aconteceu? Começaram a pregar, não somente a judeus, mas a todos os que estavam longe. Então a igreja, sim, ela foi dispersada, mas isso não impediu que os planos, que os projetos de Deus acontecessem na vida da igreja que estava surgindo. E a igreja, meu irmão, nós estamos frisando isso para os irmãos entender, ela foi perseguida, ela é perseguida e será perseguida até a volta de Cristo. O texto áureo caiu como uma luva para essa lição. E também todos os que piamente querem viver em Jesus padecerão perseguições. É assim, meu irmão, Jesus fala, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe que Jesus fala, você não tem uma cruz, mas quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Certamente falando de perseguições, de escárnios, de coisas que vão acontecer. Isso na mente dos discípulos, meu irmão, neste momento que Jesus fala, talvez ficasse até desapercebido do que Cristo estava falando. Porque tomar a minha cruz, Cristo ainda não tinha passado pela cruz, não tinha passado pelos sofrimentos ferrenhos que o levou ele a se entregar para morrer por cada um de nós. Então, quando Cristo fala, tome sua cruz, os discípulos entenderam, meu irmão, de que parece que eles não compreendiam, mas eles entenderam a mensagem que Cristo estava transmitindo. Porque a cruz
Era uma morte escandalosa para qualquer pessoa à época. Então Cristo estava dizendo: quem quer seguir-me, pegue a sua cruz, ou seja, vai passar por escárnio, vai passar por sofrimento, vai passar por tribulações, porque o cristão ele passa por momentos inconvenientes na sua vida. O textuário da lição fala de forma clara: aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aí nós perguntamos, mas tem pessoas que não passam por provações, não passam por perseguições, não passam por inconveniente na sua vida cristã. Nós podemos ser cristãos nominais, sem sofrer inconvenientes. A grande maioria no Brasil são cristãos nominais. Cristãos que não professam verdadeiramente a Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus nos mostra que aqueles que querem ser cristãos genuínos têm de pagar o preço inevitável do sofrimento. Embora nós tenhamos a garantia do poder libertador de Deus, a palavra de Deus nos fala que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. É isso que a igreja foi ensinada, é isso que a igreja passou, é isso que a igreja passa, é isso que a igreja passará. E quem é a igreja? A igreja somos nós, cada um que cumprimos o ID de Cristo. Irmão, nós padeceremos perseguição. O terceiro subtópico da lição vai falar sobre a perseguição cristã. É uma realidade. O autor cita o saudoso pastor Antônio Gilberto, que lembra que o sofrimento, que a perseguição, que a tribulação são inevitáveis na vida do cristão. Faz parte da vida cristã. É o que nós falamos anteriormente. A perseguição aos cristãos no mundo ele está aumentando em muitas partes do mundo. Meu irmão, as missões Portas Abertas, que foi fundada pelo irmão André, que é conhecido como contrabandista de Bíblia, os irmãos, a maioria conhece a história, os irmãos que não conhecer, entrem no site de Missões Portas Abertas. Se você puder contribuir, contribua também com essa obra, que é uma obra que foi levantada por Deus. E essa obra, Missões Portas Abertas, eles divulgam anualmente a lista mundial de perseguições. E dentro dessa lista, o último relatório que teve chegou à conclusão que 360 milhões de pessoas no mundo enfrentam algum tipo de perseguição, algum tipo de oposição. Mas não é oposição de ser contra o governo, de apoiar uma coisa ou outra, não. 360 milhões de pessoas sofrem perseguições por conta da sua fé em Cristo. Quase que o dobro da população brasileira. É muita gente, irmão, que sofre perseguição por causa do nome de Cristo. Então, a perseguição cristã, neste ponto que fala que é uma realidade, é o que de fato está acontecendo no mundo. A realidade da perseguição, que a igreja onde está espalhada está sofrendo perseguição. E os crentes, pessoas que estão se convertendo a Cristo, estão sofrendo perseguições, é perda de amigo. Isso é uma perseguição. Perda de emprego, prejuízo financeiro, prejuízo educacional, boicote nos negócios, queda na produção. E isso pode depender de um lugar para o outro, que enquanto em um lugares acontece esses tipo de perseguição, e outros, infelizmente, está acontecendo o quê? Maus tratos pessoais, violência, ofensa, sofrimento físico, agressão física, destruição de bens, de propriedades, prisão e até a morte. Então a perseguição no mundo, ela é uma realidade, meu irmão. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, é uma realidade. O segundo tópico da lição vai falar sobre a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. E de fato é. O autor da lição vai começar falando um pouco sobre uma revolução que aconteceu na China, que é a rebelião dos Boxers. Que essa rebelião que aconteceu levou à morte milhões de missionários.
A China hoje é um país fechado para o evangelho, mas outrora existia, meu irmão, muitos missionários na China, mas nessa rebelião aconteceu justamente a perseguição ferrenha de morte dos missionários. Foi quando instalou-se na China, hoje, que é a China comunista, o regime comunista. Por isso a China não aceita Taiwan como nação. Por quê? Porque os que foram derrotados pelo regime comunista, aquelas pessoas saíram da China, que é a China hoje comunista, e foram para Taiwan e fundaram ali uma nova nação. Uma nação, vamos falar assim, democrática, em contraposição ao regime que foi instalado na China, da qual aquelas pessoas fugiram da China. Então, neste período da história que começa a perseguição, a crise na história. E isso foi o prenúncio do que iria acontecer no século XX, que estamos agora adentrando dentro já do século XX, século XXI, o qual nós estamos, século XXI, que a perseguição ela se torna cada vez mais ferrenha ao longo dos tempos e está aumentando cada vez mais em várias localidades. Por isso, em muitos lugares, ser cristão hoje é perigoso. É perigoso, e principalmente em países que têm uma linha de confissão diferente da de cristã. Um exemplo claro que nós podemos falar com isso é os regimes ditatoriais, onde os imperadores eles são venerados, governadores, presidentes eles são venerados como deuses, e tudo que for contrário à adoração àquela pessoa se torna coisa ilícita. Na China hoje não se pode andar com Bíblia, na China hoje não se pode portar uma Bíblia. Na China hoje não se pode falar de Jesus para um chinês. Ou seja, são países fechados. E o país hoje que é mais fechado ao evangelho, onde a perseguição é mais ferrenha, é a Coreia do Norte, segundo o relatório da Lista Mundial de Perseguições, elaborado pela Missões de Portas Abertas. A Coreia do Norte é um país, é a nação mais fechada ao Evangelho de Cristo, que é o segundo subtópico da lição. A Coreia do Norte, o subtópico deste tópico, é a nação mais fechada ao Evangelho. Existem, meu irmão, relatos de pessoas que são colocadas em águas ferventes porque creem em Cristo. E a perseguição ela é tão ferrenha que é o que acontece de familiares perseguirem aqueles que, se eles desconfiar que aquela pessoa está com fé em Cristo, está crendo em Cristo, a própria família que entrega aquela pessoa. Por quê? Porque se aquela pessoa for pega pelo Estado, não só ele será penalizado, mas ele, juntamente com a sua família, será colocado em campos de concentrações, onde o trabalho é forçado, onde a perseguição é ferrenha. E o que acontece? Mulheres são contrabandeadas, passam por escárnios, tanto sexual quanto opressivo, porque eles tentam desmoralizar aqueles que acreditam em Cristo. E a Coreia do Norte, como o autor vai citar na lição, está em um regime ditatorial. Quando houve a separação das Coreias, a Coreia do Sul seguiu a linha de uma economia capitalista, enquanto a Coreia do Norte é uma economia planificada, ou seja, voltada para o comunismo. O comunismo, meu irmão, é uma peste tão grande que matou mais gente do que todas as guerras somado o número de mortos. Não teve um regime que matou mais pessoas, não teve guerra que matou mais pessoas como o comunismo. O comunismo, meu irmão, ele é tão péssimo que quem mora em um país comunista quer sair do país comunista e não pode. Por isso, por uma hora, vez e outra, nós percebemos, principalmente quando tem Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos. Cuba, atleta de Cuba, pede asilo para onde vão. Tentam fugir. Na Venezuela, as pessoas tentam fugir. O norte do Brasil está infestado de venezuelanos, infestado no sentido não pejorativo, mas de tanta quantidade de pessoas que tem. Por quê? Porque foge do regime ditatorial. Na Coreia do Norte, as pessoas não podem sair da Coreia do Norte. Quando a Alemanha estava dividida entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental comunista, o que fizeram? Fizeram um muro. Por quê? Porque as pessoas estavam migrando para a Alemanha Ocidental, que era
uma Alemanha democrática, uma Alemanha que tinha uma economia voltada mais para o liberalismo econômico. Então proibiam as pessoas de ir. Se o regime é tão bom, se a coisa é tão boa, por que proíbe as pessoas de exercerem? Porque é isso que eles fazem. E é justamente nesses países, meu irmão. Imagine só, se ele controla a própria população, imagine eu ter uma crença de que Jesus é rei, de que Jesus irá colocar todos debaixo de seus pés, sejam reis, governadores, presidentes. Imagine um evangelho desse ser pregado em um regime ditatorial. Por isso é proibido. A Coreia do Norte é o país mais fechado para o evangelho. E o que a igreja tem que fazer quanto a isso? Orar. Tem missionários lá? Possivelmente, porque nós vimos na aula passada que são poucos os missionários que estão dentro dos países que estão localizados na janela 1040. Então a igreja cabe orar, interceder, para que Deus levante ceifeiros para a grande obra que Ele nos chamou. O terceiro tópico da lição, o autor vai falar sobre como ajudar a igreja perseguida. O primeiro subtópico vai falar sobre conhecer a gravidade da situação. O autor deste ponto vai colocar que existem algumas maneiras pelas quais nós podemos ajudar a igreja perseguida. E nesse ponto de conhecer a gravidade da situação, primeiramente nós devemos orar pelos cristãos perseguidos. Porque quando eu oro, eu estou intercedendo. Quando eu oro, eu estou entendendo que eu não posso ir, mas a oração está indo lá. Foi justamente o que aconteceu com Pedro, quando Pedro é preso. Mataram Tiago e prendem preso Pedro. Por isso, nós sempre falamos, né? Não foi o anjo que foi lá tirar Pedro da prisão, mas a oração dos crentes da igreja que foi buscar o anjo. Porque a oração vai onde nós não podemos ir. Então, como ajudar a igreja? Conhecendo a sua gravidade. E quando eu oro, eu entendo que aquelas pessoas necessitam de oração. Porque a oração de um justo, feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Mas eu devo orar por quem está lá e devo orar também pelos perseguidores. Por que eu tenho que orar pelos perseguidores? Porque muitas vezes nós oramos por quem está sendo perseguido, mas eu também devo orar porque quem está perseguindo. Por quê? Porque essas pessoas também precisam de Jesus. Porque essas pessoas necessitam também ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Então, eu quando conheço a gravidade, eu quando entendo a gravidade, eu entendo isso, que eu tenho que orar. Por quem está perseguido, eu tenho que orar por quem está fazendo a perseguição, meu irmão. Então, o segundo subtópico vai falar sobre ore pela igreja perseguida. A oração é parte fundamental do trabalho missionário. A igreja deve se levantar em oração. A oração, meu irmão, ela move montanhas, como fala a palavra de Deus. Então, meu irmão, sem oração não vai. Missionário que está no outro lado, ele anda. O nosso usando essa figura de linguagem, né? Uma figura de linguagem, anda de joelho, porque está sofrendo na pele a perseguição. Nós não temos noção, por isso eu devo me conscientizar e conhecer a gravidade da situação. E para encerrar a lição, o autor fala sobre se envolva com a causa da igreja perseguida. E como é que eu me envolvo? Primeiramente com a oração. Eu também posso me envolver de que forma? Contribuindo, ajudando. Ah, mas a minha igreja não faz nenhuma obra missionária, a minha igreja não contribui, não envia missionário. Missões, portas abertas. Pode ajudar, meu irmão, quem está do outro lado. Ah, mas eu não quero ajudar, se eu queria ajudar uma igreja. Então procure uma igreja que sustenta o missionário, procure uma igreja que sustenta missionário no campo. Não é para você ir para essa igreja, não estou dizendo isso, estou dizendo que você ajude, contribui financeiramente para que a obra seja mantida. A obra de Deus, para ser mantida, ela também precisa de recursos, meu irmão, financeiros. O missionário que está do outro lado lá, meu irmão, está passando por apertos, provações, a igreja não pode abandonar. Então, se envolver com a causa da igreja perseguida é orar, é contribuir, é saber, conhecer a gravidade de quem está do outro lado, padecendo de necessidades. Essa necessidade muitas vezes pode ser suprida por nós que estamos aqui. Então, assim, meus irmãos, nós estamos concluindo essa lição de número 11, missões e a igreja perseguida. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.